Muito bem, querido aluno, vamos então para a nossa quinta aula. Eu espero que você esteja gostando. Vamos falar agora sim sobre o livro de Salmo. Salmo é louvor através da oração. Vamos lá então. O autor, né? Muitos falam, é só Davi. Não, não é só Davi. Vamos lá. O livro dos Salmos não é apenas o maior livro da Bíblia, mas talvez o livro mais usado nas Escrituras devido à maneira como fala ao coração humano. Em todas as nossas experiências na vida, o suspiro se transforma em canto através da oração e do louvor. E na maioria das vezes, embora os textos de Salmos não designem os seus autores, os títulos indicam muitas vezes o autor de seus vários capítulos. Então aqui nós temos, no seu livro você encontra, na página dedicada a Salmos, as autorias de Salmo. Quem foi? Então Davi, ele é autor de 73 salmos. Tá? Então Davi, do livro 1, 2, 18, entre outros livros, Davi é autor de 73. Asaf, ele é autor de 12 salmos dentro do livro de Salmos. Ali você encontra do Salmo 73 ao 83, todos de Asaf. Nós também temos a citação dos filhos de Corá, os chamados de coraitas, e eles escreveram 12 salmos. É uma história interessante porque o filho de Corá, se você lembra lá de Números capítulo 16, quando a terra engole a Corá e outros homens, né? Evidentemente nós entendemos que na história, quando ele é engolido pela terra, os filhos não são mortos. Então o pai, Corá, ele vai, mas os filhos levam adiante o papel que era do pai. Então eles têm ali a incumbência de ser levitas, né? Então de estar ali levando a palavra ou cuidando da questão da oratória do templo. Então, os coraitas. Salomão também escreveu 2 salmos, Salmo 72 e Salmo 127. E nós temos Moisés. Moisés, ele escreve um salmo, Salmo 90, que de fato o conto histórico de Salmo ele é muito grande. Então, o Salmo 90, nós encontramos esse salmo que foi relatado historicamente muitos anos antes, né? E é colocado dentro do livro de Salmo. Etã, ele escreve que é o Salmo 89. Nós encontramos aqui os Eraitas, são descendentes de Zerá, da tribo de Judá, Etã e Emã, dos quais a Bíblia diz que eram muito sábios. Nós encontramos isso em 1 Reis, capítulo 4. E a composição do Salmo 88 foi atribuída a Emã e o Salmo 89 a Etã. Muito interessante. Vamos falar sobre as classificações e a divisão do livro de Salmos. Os Salmos são, olha só que interessante, gente, os Salmos são 5 livros em um. 5 livros em um. Cada uma das seguintes divisões do livro conclui com uma doxologia, enquanto o Salmo 50 ocupa o lugar da doxologia e forma uma conclusão apropriada para toda a coleção. Então vamos lá. Epifânio, ele diz o seguinte, ele falou muita coisa que não tem nada a ver, mas ele fala essa citação que eu achei interessante. Os hebreus dividiram o Saltério em 5 livros, para que fosse o outro Pentateuco. O Midrash de Salmo 1:1 afirma: Moisés deu aos israelitas os 5 livros da lei, e para corresponder a estes, Davi deu-lhes o livro dos Salmos em 5 livros. Então é apenas uma referência à questão das 5 divisões de Salmo. Vamos lá. Essa correspondência do Pentateuco para ser vista, ela pode ser compreendida nesse aspecto aqui. Está no seu livro também. Salmo sobre o homem e a criação. Você encontra isso entre o Salmo 1 a 41. Ele faz uma reflexão sobre Gênesis. Falando sobre o Êxodo, olha que interessante, nós encontramos o Salmo sobre Israel e a redenção de Israel. Quais são esses salmos? 42 a 72. Do Salmo 77 a 89, ele corresponde ao Levítico, que é o salmo que fala sobre o culto e o templo. Nós temos aqui o Salmo 90 a 106, que corresponde à permanência na terra, que corresponde ao livro de Números.
e o salmo sobre o louvor e a palavra de Deus, Salmo 107 a 150, que corresponde ao Deuteronômio. Veja, o que estou falando para você aqui é uma comparação do Pentateuco com os 5 livros, cada um relacionando-se entre eles. É muito bonito de ver isso. Quando você lê os salmos nesse tipo de configuração, você entende, você vê a amplitude que existe dentro da palavra de Deus. Agora, essa parte é uma parte muito importante, quero que você anote essa parte, tá? Que são as categorias e os tipos de salmo. É importante para você que vai um dia ensinar, dar aula sobre algum salmo na sua igreja, ou vai fazer um estudo, você tem que entender aonde é que você está querendo ir. Então vamos lá. Nós temos salmo de lamentações ou petições, salmos que são individual ou comunitária, então eles trazem um conceito de lamentação, que é o Salmo 3, o Salmo 44, tá bom? Nós não temos como ler agora, mas quero que você leia depois, que é muito legal, tá bom? Entender isso. Segunda divisão, salmos de ações de graça e de louvor, tanto de cunho individual ou comunitário, você pode fazer de forma individual ou família, Salmo 30 e 65, salmos de confiança em Deus, Salmo 4, nós temos os hinos de entronização de Deus, são salmos relativos a Jerusalém e salmos de realeza, Salmo 48, Salmo 110, e os salmos didáticos de sabedoria, que é os Salmos 1, 37 e 119, o grande 119, que são salmos didáticos. Você lendo o Salmo 19, você vê a riqueza poética que está nele. Tá? Nós também temos os salmos temáticos. São salmos também que podem ter ali uma classificação de acordo a temas. Por exemplo, criação, os salmos de natureza, salmos acrósticos, ou seja, que tem a relevância com a memória, o êxodo, a impressão, a penitência, os salmos peregrinos, os salmos messiânicos, entre outros. Vamos para a data. Para a data, eu quero citar aqui mais uma vez o professor Archer, que escreve o seguinte: destes, os mais antigos seriam naturalmente o Salmo 90, de Moisés. Nós presumimos que o composto por cerca de 1405 a.C., os salmos davídicos teriam tido origem entre 1020 a 975 a.C. E os de Asaf, ou a Salmo 127, provavelmente no ano 950. Muito bem? E aqui você poderá ler depois um pouquinho mais sobre a questão da data. Muito bem, o título do livro, nós temos aqui o livro de Salmos, são títulos, né, que significam Tehillim ou Sefer Tehillim, que significa livro de louvores. Então, o que é um salmo? Vamos ler o livro de Salmos. O livro de Salmos significa um livro de louvores, como se fosse um inário. Então, é o título dado a ele. Uma forma abreviada é Tehillim. Apenas um salmo 145 é designado ao louvor. Que interessante, né? Mas o louvor é o coração dos salmos. Então, o septuagista dá o nome de salmóis, salmos, ou seja, canções ou poemas cantados com acompanhamento musical. Então nós encontramos aqui no Septuagista a ideia o conceito de que esses 150 salmos devem ser acompanhados por lira, ou seja, por algum tipo de instrumento. Qual que é o tema, qual que é o objetivo? Os salmos nos fornecem uma mensagem de esperança e conforto através do tema comum de adoração. Eles são, em essência, um antídoto para o medo e a queixa. Através de uma resposta pessoal à pessoa e à obra de Deus. Eles são uma expressão do culto, da fé e da vida espiritual de Israel. Nos Salmos temos um espelho do coração do povo de Deus, registrando a experiência humana simples e universal do homem à luz da pessoa, das promessas dos planos da presença de Deus. O que é interessante aqui, irmãos, em relação a esse conceito de Salmos, é que na expressão de Salmos nós encontramos o desejo do povo de Israel de ter aquele sentimento
pela qual ele se aproxima-se de modo subjetivo, ou seja, que traz ali algo interno do coração do povo de Israel para com Deus. É por isso que nós encontramos ela com tanta ênfase de riqueza poética. Então, ao você ler um salmo, ao você cantar um salmo por uma leitura sozinho ou na igreja, ela deve ser vista com uma grande e ser feita com grande força de expressão, porque é exatamente isso que o salmista ou os salmistas, né, estão buscando ou trazendo para o povo de Israel. Lembra que muito disso aqui, desses salmos, quando estavam sendo compostos, as histórias por trás deles abrigavam ali uma rica forma de história, de dor, de desejo de socorro, de uma busca de perdão. Então tudo aquilo era expressado mediante aos salmos. A palavra-chave em pensamento, adoração, é certamente uma palavra que está acima de todos. Ela ocorre 116 vezes. Mas também nós temos a palavra abençoar, que ocorre mais de 100 vezes nos salmos. Quais são aqui as chaves, os versículos chaves? Nós temos primeiro Salmo 1, muito importante, Salmo 19, Salmo 19, 14, Salmo 119, de 9 a 11, que fala sobre o caminho do jovem, como que o jovem mantém puro o seu caminho. E ele responde, mantendo-o de acordo com a tua palavra. Com todo o meu coração eu vos procurei, não me deixeis vagar nos meus vagos pensamentos. Capítulo chaves. Obviamente, irmãos, todos são importantes, eu coloquei aqui alguns que estão aqui, mas eu entendo que todos eles são de grande importância e realmente o Salmo, como a palavra de Deus, ela é intranscendente, então ela sempre vai estar pronta para atingir e transformar o coração do homem a qualquer momento. Esse é o poder da palavra de Deus. Nós temos aqui as pessoas-chave, não vou falar sobre isso aqui porque você poderá ler, já falamos brevemente sobre isso. E eu quero falar agora sobre a questão dos salmos messiânicos. E vamos falar sobre isso agora. Número 1. Tipicamente messiânico. Esses salmos são menos obviamente messiânicos. O salmista, de alguma forma, é o tipo de Cristo. Salmo 34, 20, Salmo 69. Mas também tem outros aspectos que fazem passagem nessa aplicação. Número 2, a tipologia profética. Embora o salmista descreva sua própria experiência, a linguagem é tal que aponta para tal além de sua própria vida e se torna historicamente verdadeira na pessoa de Cristo. É o exemplo do Salmo 22. Isso aqui é espetacular, né, queridos? Como que um salmo escrito milhares de anos atrás, ele é realizado em Cristo Jesus. Isso chama-se um salmo messiânico, muito importante. E dentro dessa questão dos salmos messiânicos, encontramos também o salmo que chama-se de indiretamente messiânico, que é a questão do Salmo 2, 45 e 72, que faz referência à casa de Davi. Nós temos os salmos puramente proféticos, que referem-se diretamente a Cristo, que é o Salmo 110, e nós temos o salmo escatológico, que são os salmos que antecipam a vida do Senhor, que é o Salmo 96 a 99. Então, salmos de cunho que revelam o fim, a vinda de Cristo sobre a terra. Então, aqui está, meus queridos irmãos, uma visão ampla do livro de Salmo. Você tem agora uma atividade que se encontra nessa próxima página, para que você passe um tempo com ela, faça essa atividade. Qualquer dúvida que você possa ter, entre em contato conosco. Aqui está o nosso contato e também no final do vídeo. E obviamente você tem ali o contato meu e do pastor Ramon e qualquer outro professor da MAI para te auxiliar em qualquer coisa, tá bom? Deus abençoe e até a próxima aula.